E antes de iniciar aí o nosso giro de notícias do Verdão, eu quero pedir aí para você, meu amigo palmeirense, que se inscreva aqui no canal para receber todos os vídeos que a gente postar, tudo de primeira mão. Deixe seu like também se você gostar desse vídeo, ajuda muito aqui o canal. E também não esqueça de deixar aqui embaixo os seus comentários. Vamos bater um papo, vamos interagir aqui no canal. Meu amigo, acabou o mistério. A final aí do Mundial de Clubes, ela está decidida. Palmeiras e Chelsea se enfrentam no próximo sábado às 13h30, horário de Brasília, no estádio Mohammed bin Zayed. O confronto aí marcará o 18º encontro entre times brasileiros e europeus aí na decisão do Mundial de Clubes. Ao todo, são 17 partidas entre equipes do Brasil contra equipes aí do velho continente na decisão do torneio. E os europeus, eles levam uma leve vantagem. São 9 vitórias contra 8 vitórias aí dos brasileiros. Quem tem aí a maior quantidade de vitória em cima aí de times europeus é o nosso rival aí, o São Paulo. O tricolor ele bateu o Barcelona em 92, o Milan em 93 e o Liverpool em 2005. Já do outro lado, o maior algoz aí de times brasileiros é o Real Madrid. Os espanhóis, eles têm as conquistas em cima do Grêmio em 2017 e do Vasco em 1998. E depois aí de uma partida complicada para os Blues contra o time árabe do Al Hilal, do qual aí só foi decidida após a falha do zagueirão árabe, onde Lukaku aproveitou o vacilo aí do zagueirão e mandou a bola aí para o fundo da rede, decretando aí o placar magro de 1-0 e colocando o Chelsea aí na final do torneio. No início do jogo, o Chelsea foi superior. Ele criou até boas oportunidades que foram aí desperdiçadas. Porém, meu amigo, no segundo tempo as coisas mudaram aí drasticamente. O jogo foi tão complicado aí para o Chelsea na etapa final que o goleiro Kepa, ele teve um papel fundamental nessa classificação dos Blues aí para a decisão. O arqueiro do time inglês, ele fez 2 defesas difíceis, onde salvou os Blues aí de sofrer o empate e até mesmo aí a virada do jogo. Bom, meu amigo, mas no fim de conversa, são os ingleses mesmos que serão aí os nossos adversários nessa grande decisão. E após a partida aí, nas entrevistas cedidas pelos atletas aí da equipe inglesa, a sonora do experiente zagueiro Thiago Silva do Chelsea aí chamou a atenção. O zagueirão pediu mais respeito aí com o clube inglês. De acordo aí com o jogador, ele viu muitos vídeos aí da imprensa brasileira colocando o Palmeiras como o grande favorito ao título do Mundial de Clubes. As palavras dele de Thiago Silva foram as seguintes, meu amigo: dificilmente você consegue esconder esse tipo de coisa com rede social. Os vídeos rodam muito. Sabemos a força do Palmeiras aí com a torcida. Embora tenha escutado muitas coisas no Brasil que o Palmeiras era o único favorito, acho que tem que ter mais respeito com o Chelsea, disse o defensor aí, a reportagem da Band. Thiago também afirmou que não existe essa história de que o europeu não se preocupa aí com o Mundial de Clubes e que o Chelsea ele está com motivação no máximo para voltar à Inglaterra com esse título inédito. Thiago usou as seguintes palavras: o resultado é simples, viemos para ganhar, sabemos que não vai ser fácil e o Palmeiras também sabe. Espero que possamos sair vitoriosos, já que perdi algumas vezes aí para o Palmeiras. Nossa motivação está lá em cima. Não tem essa de europeu não se preocupar com o Mundial. Fecha aspas. Meu amigo, eu queria apenas saber onde o Thiago Silva viu essa grande manifestação aí da imprensa brasileira, colocando o Palmeiras como o único grande favorito aí para o título mundial. Isso, obviamente, não existe. O zagueiro está criando uma situação extra-campo que não é verdadeira. Tudo isso somente aí para inflamar os atletas do Chelsea aí para a final. O que a gente vê é que na melhor das hipóteses, aí, num cenário favorável ao Palmeiras, se fala aí em 50% para cada lado, ou seja, em igualdade, sem favoritismo. Mas nunca se viu a imprensa brasileira aí de forma maciça afirmar que o Palmeiras é o grande favorito aí ao título mundial. Pelo contrário, a grande maioria aponta justamente o Chelsea como o grande favorito aí para a conquista. Portanto, Thiago Silva, não adianta vir com essa conversinha não, meu amigo, tentando aí distorcer os fatos, pois o Palmeiras ele está focado na decisão e não vai, obviamente, aí deixar se levar por polêmicas aí extra-campo. E um outro atleta também que deu o seu pitaco para a grande decisão aí do Mundial foi o volante Gustavo Cueja, do qual foi titular aí na derrota do Al Hilal por 1-0 para o Chelsea. Ele também falou sobre a final do Mundial de Clubes. O jogador aí que atuou por 4 temporadas no Flamengo, ele revelou estar torcendo para o Palmeiras na grande decisão aí contra os ingleses. As palavras dele
dele foram as seguintes. Obviamente vai ser muito competitiva a final. O Chelsea e o Palmeiras são competitivos. E vou torcer para o Palmeiras, pois joguei no Brasil, sou sul-americano também. Desde 2012 que o título não fica na América do Sul. Então vamos torcer muito aí para o Palmeiras ser campeão. E assim o futebol brasileiro vai crescendo muito. E espero que seja aí um grande espetáculo, disse o jogador aí avante. E um outro jogador do Chelsea, aí, o meia Mateusz Kovacic, ele elogiou a torcida do Palmeiras e prevê um confronto complicado contra a equipe de Abel Ferreira na grande final aí do Mundial de Clubes. As palavras do atleta foram as seguintes: será difícil. O Palmeiras é uma grande equipe, os jogadores são muito bons, possuem uma defesa agressiva, uma torcida incrível. O jogo será difícil, mas primeiro precisamos descansar. E justamente aí por essa grande quantidade de palmeirenses aí em Abu Dhabi, o Palmeiras tenta aumentar aí com a FIFA a sua carga de ingressos aí para a final do Mundial de Clubes. Depois de atuar com um grande público aí contra o Al Ahly na última terça-feira, a diretoria quer disponibilizar mais entradas aos palmeirenses que estão lá em Abu Dhabi aí para a final de sábado. O Verdão esgotou todos os seus 2.300 ingressos aí na semifinal, mas a presença de torcedores brasileiros no Al Nahyan, ela foi bem superior. Isso porque muitos palmeirenses adquiriram as entradas diretamente pela FIFA na primeira etapa aí de comercialização, o que deve ser repetido aí na decisão. A grande presença aí de torcedores do Verdão em Abu Dhabi é um dos argumentos aí para essa tentativa aí com a FIFA. Outro é a capacidade aí do estádio Mohammed bin Zayed, palco aí da grande final, ele ser maior em relação aí ao Al Nahyan. Lembrando aí que a comitiva do Palmeiras nos Emirados Árabes Unidos era representada pela presidente Leila Pereira e pelo vice aí Paulo Bossi. O ex-presidente Maurício Gagliotti, ele viajou como convidado aí da delegação. E agora vamos falar um pouquinho sobre a sonora do meio-campista Ramires. Lembra dele? Em entrevista exclusiva cedida ao portal Lance, o ex-jogador aí que defendeu a seleção brasileira na Copa do Mundo de 2010 e 2014 e também aí atuou tanto no Chelsea como teve uma passagem apagada aí no Palmeiras, o jogador vê o Verdão preparado para encarar aí os Blues, principalmente por conta aí da fracassada campanha na competição intercontinental aí do ano passado, quando o clube sequer marcou gols. Nessa entrevista o jogador disse as seguintes palavras: toda experiência gera ensinamentos, te deixa mais preparado. Então acho que o Palmeiras vai mais forte e mais pronto para esse desafio por conta do que aconteceu da última vez. Com certeza o grupo está mais aí calejado e ciente que é uma competição mata-mata como qualquer outra, onde o nível de concentração precisa estar no máximo em 100% do tempo, independentemente de quem seja aí o adversário. Com certeza o Abel está trabalhando o psicológico do time para pensar somente nessa partida. E aí, atualmente morando em Barra do Piraí, no Rio de Janeiro, a sua cidade natal, Ramires admite que sua passagem aí pelo Verdão foi aquém do esperado. Entre 2019 e 2020 foram 45 partidas disputadas e um gol marcado. Teve o contrato aí rescindido após comum acordo aí entre as partes por motivos oficiais aí que permanece até hoje sigilosos. Mesmo com pouco tempo aí de clube, contudo conseguiu ganhar os títulos do Paulistão, Libertadores e Copa do Brasil de 2020. Seria natural, obviamente, aí, que o ex-volante declarasse torcida pelo Chelsea, onde foi herói, mas o carinho com que ele foi recebido no Verdão o faz descartar ter uma torcida na partida. Ramires disse o seguinte: minha história no Chelsea é maravilhosa. É o clube que eu fiz a minha carreira na Europa e pelo qual eu tenho gratidão eterna. Mas por outro lado, tive o prazer de defender o Palmeiras também. Minha passagem pelo clube não foi da maneira que eu esperava. As lesões e algumas outras questões acabaram me atrapalhando, mas tenho muito respeito pela instituição, amigos na equipe atual, além do Abel Ferreira, um cara que eu levo no coração também. Eu vou torcer para que seja um grande jogo e que vença aí quem foi melhor, disse Ramires. E o convívio aí com o treinador português para Ramires é uma das melhores lembranças que o guarda do tempo aí que foi atleta palmeirense. Para o ex-volante, Abel é um elemento chave para que a vitória aí contra o Chelsea aconteça.
Ramírez fechou a entrevista dizendo aí, meu amigo, as seguintes palavras: acho que Abel já mostrou inúmeras vezes a capacidade dele de mudar o jogo taticamente, de conseguir fazer aí a sua equipe levar a vantagem nesse ponto. Acredito que o pensamento dele está no próximo jogo, mas com certeza ele já deve ter algumas opiniões formadas sobre a equipe do Chelsea e sobre o que fazer caso aconteça mesmo aí esse confronto. Meu amigo. Portanto, Ramírez vê o Palmeiras aí mais preparado para essa decisão e preferiu ficar em cima do muro aí no quesito torcida. E o Palmeiras aí continua a preparação para a grande decisão aí de sábado. E ontem, com exceção aí do goleiro Everton, os titulares aí na semifinal, eles permaneceram no hotel em que a delegação hospedada aí para atividades regenerativas. Enquanto isso, o restante do elenco foi ao estádio Zayed Sport City para um treino aí no gramado. Logo após, Abel Ferreira e a comissão técnica foram para o estádio Mohammed bin Zayed, onde acompanharam aí a partida entre Chelsea e Al Hilal ao vivo. Enquanto isso, o elenco palmeirense acompanhou o jogo em um telão no hotel. E é bom ressaltar aí que o Palmeiras nunca enfrentou o Chelsea em toda a sua história. Mas vale lembrar também que esta será a segunda vez que o Verdão enfrenta um time aí da Inglaterra na final da competição. E para fechar o vídeo, uma nota sobre o lateral direito Marcos Rocha. Segundo aí informações do jornalista Ekrem Connor, do qual é especialista em transferências aí no mercadão da bola, a direção do Palmeiras planeja prolongar o vínculo aí do lateral direito, que expira agora no final do ano. As informações que chegam é que a diretoria palmeirense já tem o aval aí de Abel Ferreira para buscar a renovação com Rocha. O lateral direito ele recebe em torno de R$400 mil hoje aí no Palmeiras e deve renovar com o Verdão aí por mais uma temporada. Não deixe de se inscrever, deixar o seu like, seus comentários, link de um curso que te ensina aí a ganhar dinheiro pela internet, o passo a passo, vai ficar aqui embaixo na descrição do vídeo. Para vocês, meu abraço, até mais.